Oi, pessoal. O meu nome é Joab César, eu sou estudante de economia e escritor e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu livro Diário de um Justiceiro. Recentemente eu coloquei o meu livro, além dele estar na Wiclap, em mídia física, eu coloquei também ele em mídia digital através do Amazon Kindle. No Kindle ele está com preço mais barato, mais acessível do que ele em mídia física, que vai ser ele em mídia digital. Qualquer um pode comprar pela Amazon, está com preço super acessível e super barato, justamente para aquelas pessoas que querem ler essa obra, mas não querem pagar tanto com o livro físico. Mas mesmo assim você pode ler ele pelo digital, justamente pela a Amazon, o Amazon Kindle, né? Então, nesse vídeo, o que eu quero fazer é justamente fazer uma leitura do primeiro capítulo do meu livro para quem tiver interesse poder ter um gostinho da história, ter um gostinho da experiência de como é a minha escrita, de sobre o que é o livro. O primeiro capítulo ele é bem explicativo, então eu acho que ele é meio que um resumo do livro inteiro. Então eu decidi fazer essa leitura para despertar em vocês o interesse de adquirir ele completo e ler essa história inteira. Então, vamos começar. Agora vamos para a leitura de Diário de um Justiceiro. O capítulo 1 começa assim. Nova Elade cheira a sangue e a promessas quebradas. Sempre cheirou. Essa cidade é uma ferida aberta que nunca cicatriza. E eu sou o pus que ela rejeitou. Ou talvez o bisturi que tenta cortar o apodrecimento antes que gangrene de vez. Meu nome não importa. Não para você. Não para ninguém. Me chamam de sentença negra. Isso já diz tudo. Não visto capa, não tenho sido iluminado no céu, e quem grita por mim geralmente grita de medo, não por socorro. São 3h11 da madrugada. Estou no topo de um prédio abandonado no setor industrial. Lá embaixo, uma rede de tráfico humano está finalizando uma negociação. Homens ricos comprando meninas pobres. É a quinta operação que intercepta este mês, e não será a última. Eles não sabem que estou aqui. Mas essa história não começa com eles, nem com a arma que carrego, nem com o sangue que deixo escorrer em tantos becos esquecidos. Começa com ela. Minha história é tão louca que você precisa ser tão louco quanto eu para acreditar. Mas ela não começa comigo, e sim com minha esposa. A única luz que restava em mim, rica, inteligente, generosa, ela herdou um império financeiro e queria mudar o mundo. Me tirou do tédio das forças especiais, me fez acreditar que havia algo além da guerra. Então, alguém a matou, sem rosto, sem pista, sem motivo claro, mas me deixou tudo. O dinheiro, as empresas, o legado e um vazio que nem todos os anos na conta conseguiriam preencher. Eu deixei os ternos, vendi os carros, tranquei as mansões e comecei isso, o diário, as execuções, a sentença. Não sou louco, sou o que acontece quando a justiça falha, que a única saída é virar o monstro. Não sou louco, desculpa, não sou louco, sou o que acontece quando a justiça falha tanto que a única saída é virar o monstro que os monstros temem. E se você está lendo isso, talvez ainda haja tempo para entender. Heróis são para crianças. Eu sou castigo. Hora de trabalhar. Desço pelo cabo como nos velhos tempos, silencioso, invisível. O telhado estala sob minhas botas, mas eles não ouvem. Estão ocupados demais, rindo, contando dinheiro, cheirando cocaína e rindo de vídeos com gritos abafados, desgraçados. Vejo uma menina, 13, talvez menos, amarrada, drogada, os olhos feridos, como se já estivesse aceitado o inferno, mas o inferno vai engolir outros esta noite. Eu marco os alvos, 5 seguranças, 2 com fuzis, 3 com pistolas, 2 compradores, o intermediador, o chefe, 8 mortes programadas. Respiro fundo. No meu ouvido, o tempo da missão corre como um relógio quebrado. Não preciso de cronômetro, preciso de precisão. A primeira bala atravessa a testa do segurança da porta.
Ninguém entende, não ainda. A segunda explode o rádio no cinto do outro guarda. Curioso como o caos nasce do silêncio. Começam a gritar, a correr, a puxar gatilhos em vão. Eu me movo entre sombras, como nos tempos em Kandahar. Só que agora não levo prisioneiros. Um dos compradores me vê. Tarde demais. Desarmo, viro o braço dele contra o próprio rosto. Tiro. O amigo dele tropeça, grita por clemência. Por favor, eu tenho família. Ela também tinha. Você não se importou. 2 tiros. Peito e cabeça. O chefe tenta fugir pelos fundos. Lança uma granada de fumaça. Esperto, mas eu não respiro medo. Eu sou o medo. Salto pela lateral. Caio entre ele e a porta. Você negocia carne humana. Eu só vazio o meu trabalho. Eu também. Quebro-lhe a perna com um chute. O grito dele é uma música dissonante. Arrasto de volta para o centro do galpão. As meninas estão chorando. As luzes piscam. Deixo os corpos empilhados. Cada um com um bilhete preso no peito. A sentença foi executada. Chama a imprensa de forma anônima. Eles vão encontrar o lugar assim que o sol nascer. Quanto às meninas, chamei uma ONG em nome de uma das empresas da minha esposa. Eles vão cuidar delas. Ela teria feito isso. Subo de volta ao topo, a sirene ecoou ao longe. Eu volto para casa, diferente. Eu volto para casa. Diferente daquele lugar imundo, estou agora em uma mansão. Tão grande que poderia trazer aquelas meninas e suas famílias e ainda sobraria espaço. Sinto raiva dentro de mim. Crianças sendo abusadas e violentadas só por causa do dinheiro. Gostaria de dizer que eu sou a coisa mais louca desse mundo, mas não seria verdade. Escrevo isso na esperança de que minha história não pareça tão insana quanto ela é. Mas não posso prometer. Um homem em luto com uma arma lutando contra o sistema corrupto e destruído. Não tem nada mais clichê, mas já asseguro que minha história não é como nenhuma outra. O que eu vivenciei nessas últimas semanas não pode ser explicado de forma racional. Não peço que acredite em mim, mas peço para que me ouça. A realidade muitas vezes é muito decepcionante, mas não dessa vez. A cidade ainda dormia, mas meus pesadelos continuavam de olhos abertos. Meu corpo doía. Cada costela parecia cantar uma melodia própria, desafinada e torta. Mas eu já havia me acostumado. Dor para mim sempre foi um idioma familiar. Atravessei os corredores silenciosos da mansão. O piso de madeira range sobre minhas botas encharcadas. O silêncio aqui é diferente do silêncio das ruas. É mais limpo, mas também mais pesado. Na sala de comunicações, as luzes azuis piscavam em sincronia. E lá estava ela, sentada em sua cadeira ergonômica, com os 2 braços repousados na mesa, cheia de monitores, fones e arquivos digitais. A coluna ainda ereta, como nos tempos de farda, mas agora amparada por um suporte mecânico preso à espinha. Dores que a guerra deixou para ela. As minhas foram no peito, as dela no corpo inteiro. Você demorou, disse ela, sem desviar os olhos da tela. Trânsito, respondi, tirando a máscara e jogando-a sobre a mesa. Estava coberta de sangue de novo. Ela arqueou a sobrancelha com sarcasmo. Trânsito humano, né? Sempre. O nome dela é Helena Hills. Servimos juntos no Afeganistão. Ela era minha superior, estrategista tática da unidade fantasma. Inteligente, implacável, feia como um arco. Até a explosão. Emboscada que tirou dela os movimentos feios das pernas, a parte da audição esquerda. Mas não levou o cérebro. E foi aí que ela se tornou ainda mais perigosa. O aparelho na coluna foi feito para ajudar ela a andar de novo. Interceptamos mais uma carga vinda da fronteira sul, disse ela, girando as telas em minha direção. México para o Texas. Depois, distribuída em vans para vários estados. Nova York, Chicago, Miami, crianças meninas, em sua maioria, entre 8 e 14 anos. Olhei a imagem de um caminhão. Termografia infravermelha. 23 corpos vivos, por enquanto. Estavam sendo levados para um leilão, disse ela. Privado em Tampa. Conseguimos impedir
o transporte antes da divisão, graças ao rastreamento que colocamos nos motoristas da quadrilha dos cães brancos na semana passada. Boa jogada sua. Ela sorriu breve. Não é suficiente, murmurei. Eu sei, mas é melhor do que nada. Me aproximei, apanhando as mãos na mesa ao lado dela. Esse leão tinha o nome de Collier, Jardim de Delícias. Sim, de novo essa rede. Os caras estão ficando criativos com os nomes, mas são os mesmos monstros. E os compradores? Ela hesitou. Políticos, empresários, até o nome diplomático da América Central. A lista está quase completa, mas ainda estamos cruzando com o banco de dados da Interpol. O que me preocupa é o nível de proteção que esses caras têm. Eles não operam sozinhos. Alguém muito acima protege o fluxo. Alguém que não sangra fácil. Ou que tem dinheiro bastante para fazer qualquer um esquecer o sangue. Eu me afastei da mesa e fui até a prateleira. Peguei a garrafa de uísque da minha esposa. Ela nunca bebeu, mas dizia que uma casa de verdade precisava de um bom uísque à vista. Para impressionar as visitas, dizia ela, rindo. Hoje bebo por obrigação, para afogar fantasmas que nadam muito bem. Eu tenho lidado com eles do meu jeito, disse, olhando o reflexo dela no vidro da garrafa. Eu sei. Vejo cada movimentação sua. Você virou uma sombra dentro da própria sombra, mas você também está começando a chamar a atenção. O presidente está perguntando sobre você. Ele devia cuidar do país dele, respondi. Mas ela balançou a cabeça. O problema é que ele acha que está fazendo isso, disse ela com os olhos fixos na tela do monitor. As imagens de câmeras de segurança de um porto abandonado passaram em sequência. Mulheres, crianças, correntes, silêncio, escuridão. E de certo modo está mesmo, só não do jeito que você gostaria. Suspirei. Cruzei os braços encostados no batente da porta do quartinho que ela transformou em central de operações. O antigo escritório da minha esposa, agora era iluminado por painéis de LED, servidores, e os que pareciam veias metálicas penduradas pelas paredes, e aquela luz azulada que fazia parecer que estávamos debaixo d'água. Você não vai comentar em que é vista? Ela perguntou sem me encarar, digitando algo com rapidez. O presidente dos Estados Unidos, elogiando seu trabalho, disse que, apesar dos métodos questionáveis, o Sentença Negra tem feito mais pelo combate ao tráfico humano do que muitos governos. E olha que ele controla clones armados até os dentes. Revirei os olhos. Eu não pedi a opinião dele. Ela soltou uma risada curta. E ainda te chamou de um recurso fora do sistema que opera com eficiência piedosa. Parece até nome de filme de espionagem barata. Eu prefiro quando me chamam de criminoso. É mais honesto. Ela se virou na cadeira, finalmente me olhando. O cabelo preso no coque desleixado. Olhos duros de quem viu mais coisas do que devia. E sobreviveu para carregar isso sozinho. Quando ela levou aquele estilhaço na espinha, disseram que nunca mais ia andar. Ela não apenas voltou a andar, como decidiu nunca mais parar de lutar. Mesmo que agora o campo de batalha esteja feito de cabos, redes e segredos. É mais minha família do que muitos parentes de sangue. Você ainda tem aquele preconceito todo com humanos com poderes? Ela perguntou, cruzando os braços desafiadora. Não é preconceito, é cautela. Poder demais sem responsabilidade cria monstros. Tá falando do presidente? Tô falando de todo mundo, até de mim. Ela não respondeu de imediato, só me olhou por um tempo. Às vezes parecia que ela era a única pessoa que realmente enxergava quem eu era por trás da máscara. Não o símbolo, o homem. Eu entendo o medo, disse por fim, mas o poder dele é diferente. Ele não voa, não dispara laser pelos olhos, ele se multiplica. Clones idênticos com a mente interligada, como uma colmeia. Ele vê e sente por todos ao mesmo tempo. Dizem que consegue estar em 10 reuniões ao mesmo tempo e ainda assim prestar atenção em tudo. Mas o mais assustador é que ele consegue manter a compostura. É carismático, articulado, quase hipnótico. Se ele decidisse virar um ditador, ninguém perceberia até ser tarde demais. É disso que eu estou falando. Mas até agora. É disso que eu estou falando, murmurei. Mas até agora ele tem usado isso de forma estratégica. Dizem que mandou um clone para a zona de guerra só para negociar reféns pessoalmente, e outro para conversar com líderes africanos sobre o tráfico de órgãos. Isso é o que ele diz.
Aproximei-me da tela observando as imagens paradas. Um galpão com grandes improvisadas, com grades improvisadas, perdão. Um galpão com grades improvisadas, roupas rasgadas, olhos apagados. Já vi esse tipo de galpão antes. Ucrânia, Somália. Mesmo padrão, a mesma arquitetura de desgraça. Eles estão se organizando de novo, disseram, como formigas. Alguém grande voltou a financiar as outras. Os dados que coletei mostram movimentação de navios, fantasmas vindo do Caribe, triangulando com paraísos fiscais e zonas de guerra. Quantas pessoas? Quantas pessoas? No último mês, mais de 300 que a gente sabe, e pelo menos o dobro que não sabemos. Fechei os olhos por um instante. O estômago embrulhou. Aquilo era o que me movia. A dor que não passava. A raiva que não tinha cura. Mas tinha uma coisa boa. Ela acrescentou virando-se para outro monitor. Sua ação no ponto de Nova Elade impediu o embarque de 42 mulheres, quase todas menores de idade. Quatro países diferentes. Um bebê. E os sequestradores? 5 mortos. 3 presos, 2 fugiram, um já foi arrastado até Caracas. Assenti. Assenti. Me manda os dados dele. Achei que tinha pegado todos. Já enviei. Não se preocupe. Fez o seu melhor. Ninguém é perfeito. Ah, uma das garotas disse que ouviu um dos capangas mencionar o mestre do leste, que está financiando tudo. Não é muito, mas é um fio. É o suficiente. Ela me olhou, mas não veio séria. Você sabe que não vai conseguir parar tudo isso sozinho, né? Nunca quis parar tudo, só quero impedir o próximo. Ela sorriu de leve, mas havia tristeza no fundo daquele sorriso. Conhecia bem aquela expressão. Era o olhar de quem também perdeu, mas decidiu continuar respirando, mesmo assim. Ah, antes que eu esqueça, ela disse, voltando para o teclado. O presidente deixou um recado, sabia? Para mim? Não diretamente. Foi uma daquelas entrevistas ensaiadas que parecem espontâneas. Mas ele olhou direto para a câmera quando eu disse: o mundo precisa de homens dispostos a se sujar pelas causas certas. Parece até que ele já sabe que vai precisar de você. Não respondi. Só fiquei ali encarando o monitor, onde o rosto de uma menina de cabelos raspados queimia no escuro de uma cena improvisada. Pensei na minha esposa, pensei no que ela me diria se visse no que me transformei. Talvez ela também dissesse que o mundo precisa de monstros que mordem na direção certa. Mas tudo que eu sabia era que enquanto houver correntes, eu vou ser um martelo. Esse é o fim do capítulo, do primeiro capítulo. Ele introduz vários personagens, introduz a Helena, introduz o presidente. Ele mostra o Sentença já se falando como ele é, por que ele faz aquilo, mostra o luto dele pela esposa. E daqui para frente o livro só melhora. A cada passo o livro se. O livro se. Ele traz uma paixão para você que você não consegue não querer saber o resto da história. E é muito interessante porque cada ponto tem a sua logística e cada palavra, elas são estrategicamente pensadas para fazer sentido com tudo no livro. Então, cada coisa que o Sentença fala se confirma mais pra frente. Então, é um livro muito bom e que agora está disponível no Kindle. Eu gostaria muito que vocês lessem ele. Vai ser uma experiência muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo. Daqui pra frente o livro só melhora, tendo cada vez mais ação, cada vez mais intriga, cada vez mais suspense. E o Cientista Negra, como ele disse, não é um herói para crianças. Ele é uma escrita para adultos e ele quer que você seja louco o suficiente para ler a história dele e ver se você consegue ser tão louco quanto ele para acreditar no que ele viveu. É isso, eu espero que vocês gostem. Vai estar aqui tanto o link do livro físico, se você quiser comprar ele físico, e tanto o link do livro digital, que está disponível na Amazon.
E o livro digital, ele é mais barato, como eu disse, é menos da metade do preço do livro físico, mas se você quiser comprar o livro físico, também vai ser uma experiência ótima para você guardar na estante. A capa dele é muito linda, então eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse primeiro capítulo, como eu disse, o livro só tem a melhorar. Então, obrigado para você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo inteiro. Eu agradeço bastante. E se puder, vai lá na Amazon, vai lá na Wiclap pelo link já aqui da descrição e adquire o meu livro que eu tenho certeza que você vai gostar muito.